aqui nessa noite. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Deus abençoe a vida de cada pastor, pastor Narciso, pastor Bruno, pastor Weller, que não está aqui. Deus sabe da admiração, do respeito que tenho por cada um deles. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número... último versículo, se você puder encontrar na sua Bíblia, que é o versículo de número 31. Eu percebi hoje, irmãos, que sempre eu chego diante de Deus com uma velha pergunta. E toda vez que eu chego diante de Deus com uma velha pergunta que eu faço, Ele se apresenta com uma nova resposta. Glória a Deus. Vamos ler? Apenas o versículo de número 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos ler mais uma vez? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amém, irmãos? Esse é o final do versículo do capítulo de número 12. E o capítulo de número 12 é um capítulo que reporta muito a respeito dos dons. Quando você sai do capítulo de número 12 e vai para o capítulo de número 13, alguém olha, ler o capítulo de número 13 e pode pensar que Paulo está se afastando daquilo que ele estava dizendo anteriormente. Alguém pode pensar que Paulo está fazendo uma digressão, está se afastando, está indo para um caminho totalmente distante daquilo que ele estava falando. Mas o capítulo de número 13, irmãos, não é a distância e um caminho longe daquilo que ele falou a respeito dos dons. Pelo contrário, o capítulo de número 13 é o clímax, é o ápice de todo o assunto que Paulo está tratando no capítulo de número 12. Paulo, ele quer, na verdade, mostrar, no capítulo de número 13, o melhor caminho que uma igreja pode seguir. Ele fala no capítulo de número 12 de diversos dons, mas no 13 ele apresenta o melhor caminho. É nesse capítulo, no capítulo de número 13, que Paulo quer reportar aos seus leitores a seguinte situação. No 12, ele usa figuras de linguagem, metáforas, exemplos, para falar de uma igreja que é o corpo, de uma igreja que é comparada a um edifício. Mas no capítulo de número 13, Paulo ele quer falar de filosofia, mas uma filosofia cristã. Então, às vezes, você lê o texto e pensa que Paulo está fugindo do que estava falando, mas não. Paulo está indo para um caminho melhor daquilo que ele está escrevendo. O apóstolo Paulo, ele quer mostrar a realidade que os cristãos da igreja de Corinto não perceberam. Paulo quer usar de filosofia para falar de um conceito que é eterno. Paulo quer falar de amor. Só que o amor de Deus na igreja, fora da igreja, no mundo. Paulo quer reportar aos irmãos de Corinto o que como de fato eles devem viver diante de Deus. Quando o Isbe, que é um comentarista, faz as suas análises a respeito do capítulo de número 12, ele vai dizer o seguinte, que sempre que a igreja empenha-se a ter experiências milagrosas e sobrenaturais, em vez de buscar a santidade e o caráter cristão, sempre haverá divisão, confusão e carnalidade. A igreja de Corinto era uma igreja recheada de dons, mas também uma igreja cheia de divisões, confusões e carnalidade.
Tem outro autor que chega a dizer também que o capítulo de número 13, irmãos, é o mais forte, o mais profundo assunto que Paulo poderia falar em toda a sua vida. A gente sabe que no decorrer da nossa história, muitos pensadores, filósofos, homens inteligentes que surgiram na história da humanidade fizeram inúmeras perguntas para obter inúmeras respostas. E eu selecionei alguns aqui que perguntaram, na verdade, qual é a coisa mais valiosa que possa existir no mundo, a coisa mais duradoura, aquilo que permanece de geração em geração, aquilo que é útil, que é valioso. Platão disse, respondendo a esta pergunta, que para ele a coisa mais importante para toda a humanidade é a justiça. A justiça que o homem tem como responsabilidade social. Mas Aristóteles disse que não é a justiça. O bem mais precioso que um homem deve ter é a moderação. Aí surge outro filósofo chamado Heráclito que diz que não. A coisa mais valiosa na sociedade é a combinação e unificação dos opostos que se resultam num todo harmonioso. Ele pega duas coisas diferentes e tenta combiná-las para que haja uma harmonia no nosso meio, no mundo, na humanidade, na sociedade, no indivíduo. Sócrates surge e diz não. A coisa mais importante que o homem pode ter é a virtude. Porque a virtude transcende o que é natural. A virtude é uma dádiva que é inata ao homem e que esta está ligada a um conhecimento, mas um conhecimento que nasce do homem. E se o conhecimento nasce do homem, ele sabe o que é certo. Então, para Sócrates, a virtude é um conhecimento em ação. Todos esses homens tentaram descrever ou responder à pergunta para querer saber o que é mais valioso na humanidade. Entretanto, Deus, no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo de número 20, deu essa resposta aos israelitas por meio de um decálogo e uma língua compreensiva, dizendo que o dom mais precioso que um homem pode ter é o amor. E é sobre isso que Paulo escreve no capítulo de número 13 de 1 Coríntios. Falando a respeito disso, Jesus cita no Evangelho de Mateus, se puder colocar para mim, Mateus capítulo de número 10, versículo de número 27, Jesus fala a respeito desse amor e diz: o que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamais aos eirados. Continua, por favor. Olha o que ele vai dizer, Mateus 10, 27. Não temais aos que matam o corpo, nem o que pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Coloca o 26 para mim. Mateus 26. Portanto, não temais, pois nada há encoberto em que venha a ser revelado, nem oculto, nem que venha a ser conhecido. Agora coloca para mim Romanos capítulo de número 13, versículo de número 10. Olha o que Paulo vai falar também acerca disso. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E a resposta de Jesus a respeito do decálogo que Deus entregou aos israelitas, irmãos, é dizer que todos os 10 mandamentos se resumem a 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que o que Jesus faz é o seguinte: além de resumir o decálogo, ele inverte, ele converte aquilo que é negativo para aquilo que é positivo. Porque em Êxodo capítulo de número 20, Deus começa a dar ordens para Moisés, para falar ao povo dizendo que você não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode cobiçar a mulher do próximo, que você não pode fazer para si deuses de esculturas. Tudo isso são mandamentos negativos. Só que Jesus transforma os negativos em positivo, dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama a Deus não faz deuses de escultura. E ama ao próximo como a ti mesmo, porque quem ama ao próximo não cobiça o que é do outro. Quem ama ao próximo não mata. Quem ama ao próximo não rouba. Quem ama ao próximo não comete adultério. Então Jesus resume os mandamentos e o amor que Deus expressou em palavras legíveis à humanidade, dizendo que nós precisamos amar a Deus de sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque quem ama não comete tais atitudes. A gente olha, irmãos, o capítulo de número 12 e percebe que o capítulo de número 12 é um hino sobre os dons. Tudo que você quer saber de dons espirituais, capítulo de número 12. No capítulo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar sobre a ressurreição. E esse capítulo é um hino sobre a ressurreição. Mas o capítulo de número 13 é um hino sobre amor.
Alguém tentou criar uma música para falar sobre esse conceito. E estourou, porque o Renato Russo não compôs da sua cabeça o que diz a canção que ele compôs. Mas ele tirou de Paulo aquilo que está escrito. Ainda que eu falasse a língua de homens e de anjos e não tivesse amor, seria como o sino que tinha. Do que há de novo nessa canção, se não foi revelado anteriormente de Deus a Paulo? Paulo está dizendo para uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, cheia de ministério, dizendo que há um caminho melhor para ser vivido. E ele começa logo, irmãos, com um argumento que é incontestável. Ele diz: não adianta você falar em língua estranha se não tiver amor. Qual era a preocupação dos irmãos em Corinto? Eles eram preocupados com algo chamado exibicionismo. Gostavam de se mostrar muito. Queriam buscar o melhor dom, o melhor talento. Queriam ter a melhor língua estranha. Queriam ser os mais sábios. Queriam ser os mais importantes da igreja. Eles queriam ser aqueles que estavam em destaque, porque eles gostavam de se exibir. Essa é a característica de uma igreja que é cercada de dons. E Paulo olha para ela, repreende-os dizendo: vocês não podem buscar somente falar em línguas estranhas. Não que ele impede de falarem, mas se falar sem amor, não adianta de nada. Então ele começa a dizer para nós que o que os irmãos em Corinto estavam se comportando eram com homens que queriam apenas se parecer no culto, se mostrar sendo melhores uns que os outros. Paulo olha essa situação e chega de carrão de cena. No nosso tempo hoje, existe uma discussão teológica em Atos 2, não é verdade? Os apóstolos falaram em língua estranha ou falaram em idiomas de outros povos? Nada contra o estudo, é importante, essa igreja prega o estudo. A gente discute, a gente debate. Uns defendem, não, foi idiomas. Outros leem Atos dos Apóstolos no capítulo de número 2 e diz: foi língua estranha. Mas Paulo está dizendo: de que me vale falar em idioma, falar em língua estranha, se eu não tiver amor? Paulo pega os dois conceitos, a gente vê reformados e pentecostais defendendo a sua teologia, mas Paulo está dizendo: disso de nada vale se eu não tiver amor. Se a língua estranha era o dom que mais era buscado, ele está dizendo: de nada serve, porque eu não faço em amor. Então, entre eu querer falar em outros idiomas e falar em língua dos anjos, e não tiver embasado no amor de Deus, não tem nota 10, tem nota 0. Você pode falar inglês, francês, alemão, espanhol, pode falar mandarim, pode falar em outras línguas. Se você não tiver amor, Paulo está dizendo, de nada vale. Aí ele diz, no versículo de número 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. A palavra retine no grego é a palavra alalazo, que quer dizer repetir frequentemente um grito de guerra. Os soldados faziam isso quando começava uma batalha. Então Paulo está dizendo que se nós falamos em língua estranha, se nós falamos em outros idiomas e não temos amor de Deus em nós, a gente só faz barulho para a guerra e não para a paz. Essa era a característica da igreja em Corinto. Falava em línguas estranhas, mas não para viver em unidade, para viver em guerra. Paulo olha para isso e diz assim: vocês só fazem barulho, porque vocês mesmos não têm amor. Aí no versículo de número 1 ao versículo de número 3, ele vai descrever 7 presentes que a igreja recebeu da parte de Deus. Se você puder colocar para mim, Jonathan, por favor. Olha o que Paulo vai dizer, versículo de número 1. Paulo começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, é o primeiro presente. O segundo, a língua dos homens. E ele diz: se não tiver amor, serei como um bronze que soa. Continua o verso de número 2. Ele diz mais: ainda que eu tenha um dom de profetizar, o terceiro presente, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, o quarto presente. Ainda que eu tenha fé, o quinto, o ponto de transbordar um monte, e não tiver amor, nada serei. Continua, ele diz mais: ainda que eu distribua todos os bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor,
eu não serei aproveitado. Paulo usa dons ministeriais, Paulo usa dons espirituais, e Paulo ainda usa exemplos de ações sociais que os homens faziam. Você distribuir bens, distribuir aos pobres, só que existe um heroísmo aqui. Paulo está dizendo, ainda que você use o seu próprio corpo para ser queimado em prol de uma causa, e não tiver o amor, você morreu em vão. 7 características de ações que, se não tiver a base, se não for edificado em amor, irmãos, nada somos. Ele não está dizendo que nada vale o que você faz, ele está dizendo que nada vale o que você é. Uma igreja cheia de talentos, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de propósitos, mas não tem amor, porque só fazem barulho. Paulo está dizendo, vocês estão buscando dons para vocês, mas eu tenho um melhor caminho para dar. O melhor caminho é o amor. David Stein disse o seguinte: é possível que as manifestações dos dons do Espírito tenham um valor para as pessoas, sem contudo terem valor para a pessoa que manifesta, a menos que sejam acompanhadas de amor. O que esse autor está dizendo? Todo mundo que está aqui nessa noite tem um talento, tem um dom que Deus deu. Mas o comentário dele é que existem pessoas que te assistem, que amam mais o teu dom do que você mesmo. Paulo está dizendo, você precisa amar aquilo que Deus te entregou. Porque existem pessoas que te observam e amam o que você tem. Eu vou falar mais uma vez. Tem gente que olha para você e ama o que você tem. E você, pelo qual Deus manifesta um talento, não ama o que recebeu de Deus. Mateus capítulo de número 25, verso de número 28. Mateus 25, 28, Jesus vai usar uma parábola e ele vai dizer o seguinte, coloca para mim, Jonathan, por favor. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. O que Deus está fazendo? No exemplo que Jesus está usando, ele está dizendo o seguinte: você que pegou um talento e enterrou, eu vou tirar de ti e vou colocar no que tem 10. Por que eu vou fazer isso? Porque o que tem 10 recebeu 5. Se ele recebeu 5 e agora tem 10, é porque ele soube multiplicar. Deus não está dando 5 para um e 1 para outro, tirando um daquele que deu e deu para o primeiro servo que multiplicou, só por ganância ou por preferência ou por mérito. Não, Jesus está dando um exemplo dizendo que Deus tirou o talento daquele que recebeu 1 e colocou naquele que tem 10, porque o que tem 10 sabe multiplicar o que tem na sua mão. Sabe o que é isso, irmãos? É cuidado com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. E eu não estou falando isso para qualquer pessoa. Eu estou falando para pessoas que estão dentro dessa casa de oração e entenderam o ministério que foi colocado sobre a sua responsabilidade. Deus está dizendo, amo o que eu te entreguei. Porque tem pessoas que eu não dei o que eu dei para ti e querem ter o que você tem. Por cobiça? Não, por admiração. Isso é um soco no nosso estômago, irmãos. Porque tem gente que queria tanto aprender a tocar e não sabe. Tem gente que queria tanto ter nascido com dor de cantar e não nasceu. Mas você nasceu. Então ama aquilo que Deus te entregou. Tem gente que queria tanto ter o dom da palavra e não tem. Então você que tem, ama aquilo que Deus te entregou. Tem gente que queria ter a força de orar de madrugada. Não tem, mas você tem. Deus entregou um talento para você. Então o que está faltando? Eu amar aquilo que Deus me entregou para multiplicar. Aleluia! Antes de tudo eu preciso ter amor por aquilo que Deus me entregou. Eu preciso estar embasado em amor daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Então, irmãos, se Deus derramou um talento sobre a sua vida, não despreze, ama. Ama com um sentimento mais profundo que é da parte de Deus. Porque certamente quando você amar aquilo que Deus te entregou, Deus vai fazer multiplicar através da sua vida. Mas tem gente que pega o talento e enterra.
Deus não... Sabe por quê? O primeiro servo que recebeu 5 não conseguiu mais multiplicar além disso? Porque tudo aquilo que ele poderia ter usado para multiplicar, ele usou. Para ele multiplicar mais, ele teria que ter mais. E Deus sabe disso. Para alguns, Deus entrega mais porque sabe que quando ele colocar a mais, mais será multiplicado. Deus sabe o fardo que você pode suportar. Mas o que é que está precisando? Amar o talento que Deus nos deu. Não é sobre fazer barulho, não é sobre se eximir, é sobre amar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus tirou o talento de um e colocou para outro. E de todos os motivos que nós temos para parar, o amor é o único motivo digno de você continuar. Alguém poderia queimar o seu corpo em prol de uma causa justa, mas se não for por amor, não adianta se queimar. Alguém poderia distribuir bens ao próximo, mas se não tiver como base o amor, de nada vale. Capítulo 13, do versículo 1 ao 3, Paulo está dizendo que o amor é melhor que o dom. Que o amor é melhor do que todo conhecimento sobre a ciência e os mistérios da ciência. Paulo está dizendo que o amor é melhor do que você falar em língua estranha. Tem gente que não fala em língua estranha, mas se tem amor, irmão, está valendo. Está valendo melhor daquele que fala e que não tem amor. Paulo está dizendo, se tu tiver uma fé de milagre e mandar um monte sair de um lugar para outro e não tiver amor, não vale de nada. Mas se você tiver amor e o teu irmão só tiver a fé, fica com amor e larga a fé. Aí olha o que Paulo vai dizer no versículo 4. Paulo vai dar algumas características desse amor. Qualidades que só Deus pode dar. O amor, irmãos, ele vai dizer de forma positiva. O amor é paciente. O amor é amável. O amor é sincero. Tudo suporta. É confiante. É otimista e é duradouro. A gente pode conhecer uma coisa pelo que ela é, pelas características boas, por aquilo que ela é. Mas a gente também pode conhecer algo por aquilo que ele não é. E a Bíblia vai dizer, Paulo escreve dizendo que o amor, ele não arde em ciúmes. O amor não ufana. O amor não soberbece. O amor não conduz em conveniência. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. O amor não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. O amor não é nada disso. O amor não tem interesse próprio. O fato de sermos amados não está no mérito em que temos, porque mérito não temos nenhum. Mas o amor consiste naquele que nos amou primeiro. Então Deus não nos ama porque temos mérito, porque não temos. Mas Deus demonstrou seu amor de uma forma tão sobrenatural que Ele amou de tal maneira o mundo. E esse amor, irmãos, não foi para todos, foi para muitos. E o amor de Deus de alguma forma te alcançou. Então, se estamos aqui é porque você foi amado. Aleluia! Tudo isso são qualidades do amor. Mas o versículo de número 7 fala algo muito importante. Ele diz assim, versículo 7 do capítulo de número 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se o amor tudo sofre, ele não se queixa. Se o amor tudo crê, é porque é um conceito mais amigável que os homens podem ter. Se Paulo diz que o amor tudo espera, é porque ele segue acreditando no melhor. E se o amor tudo suporta, é porque ele aguenta a luta. O que eu tenho dito, o que eu quero dizer aos irmãos, do que Paulo escreveu, é quando ele faz a comparação, dizendo que o amor é melhor do que o dom. Porque ele diz que nós conhecemos em parte. Nós sabemos em parte. Porque o dom, irmãos, é extraordinário. O dom é sobrenatural. Uma pessoa que é eloquente no falar, encanta todo mundo que ouve. Porque é um dom. A pessoa que sabe que tem fé mais do que a outra, isso inspira a gente. Como o pastor costuma ensinar aqui, o dom não é para mim, o dom é para a igreja.
Então, se eu prego nesse momento, quem está sendo edificado é você. Se a gente tem fé, a igreja é edificada. Se algum irmão tem a sabedoria de interpretar em língua estranha, isso é algo maravilhoso, porque nunca aconteceu aqui. Mas Paulo está dizendo, tudo isso é maravilhoso porque edifica a igreja. Mas todo talento e dom que é usado aqui, morre aqui. Porque quando for para o céu, ninguém precisa pregar, porque ele é a palavra. Quando for para o céu, ninguém precisa ter fé, nós já chegamos lá. Quando a gente for para o céu, ninguém vai precisar de milagre, porque todo mundo vai ser transformado. Então, de que serve o dom no céu? De nada, ele serve para cá. Então, Paulo está dizendo, ei, o talento e o dom que Deus entregou é maravilhoso, mas ele é temporal. Agora, o amor não, o amor é eterno. O amor, ele serve aqui e serve no céu. Paulo está dizendo o seguinte, você deve ter amor, deve, mas melhor do que isso, você deve ter dom, deve, mas melhor que isso é ter o amor de Deus em vós. Sabe quando ele diz, irmãos, que o amor tudo espera? É porque em algum momento as coisas vão melhorar. Em algum momento algo novo de Deus vai chegar até nós, então suporta. Paulo está dizendo, oh glória, eu estive lendo esse texto, e o Espírito Santo falou no meu coração algo tremendo. Que o teu talento e o teu dom não te sustenta na luta, mas o amor de Deus te sustenta. Sabe por quê? Porque chega um momento que a gente não quer mais tocar. Chega um momento, irmãos, que quem lidera não quer mais liderar. Chega um momento de que quem ensina não quer mais ensinar. Tem um momento na luta que a pessoa não quer mais exercer o talento que Deus deu a ela. Mas sabe por que ela não para? Não é por causa do talento, porque o talento ela parou, mas porque ela continua servindo a Deus, por causa do amor de Deus que foi derramado sobre a vida dela. Então, se estamos aqui nessa noite, não é pelo talento que está sobre nós, mas pela graça de Deus que foi manifestada sobre a nossa vida. Alguém pode perguntar, por que eu sirvo a Deus ainda? Se eu não sei cantar, se eu não sei pregar, se eu não sei ensinar, é tudo dom de evidência, é tudo isso que a igreja de Corinto queria. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sei ensinar, não sei tocar, não sei passar o slide, eu não sei fazer nada, porque eu não estou na igreja. Não é por causa do talento, é por causa do amor. Porque você pode viver a vida toda sem saber fazer nada no corpo, mas se o amor de Deus estiver sobre a sua vida, você permanece até o final. Aleluia! O talento é útil, mas o amor é o caminho excelente que Paulo prega à igreja em Corinto. Tem gente que quer parar, tem gente que quer desistir, que não quer mais exercer o ministério, porque está fraco, é a luta. Mas Paulo está dizendo que não é o canto que te sustenta, não é a fé que você tem que te sustenta, é o amor que suporta tudo. Foi por isso que ele escreveu em Romanos, capítulo de número 8, levante sua mão: nada poderá nos separar do amor de Deus. Não está baseado em você, está baseado no amor dele. Não importa a luta, a dificuldade ou a tua fraqueza, se o amor de Deus estiver sobre a sua vida, você permanecerá até o final. Aleluia! Porque a minha casa não acabou porque o amor de Deus está lá. Porque a sua vida não acabou porque o amor de Deus está lá. Porque eu venho me arrastando para a igreja porque o amor de Deus está sobre a sua vida. Seja renovado nessa noite. Sinta o amor de Deus aí te fortalecendo. Sinta a graça de Deus parando sobre a sua vida. Você não vai parar. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nada poderá te separar da graça do amor de Deus. Aleluia. O amor é otimista. Está difícil, está doendo. Pense em parar, abandonar o barco, parar de exercer as funções na igreja. Quer parar o ministério, quer parar a liderança, quer parar no trabalho, quer abandonar a casa, quer abandonar a família. O amor tudo suporta.
O amor tudo espera. Está difícil, mas algo melhor virá. Está difícil, mas algo melhor virá. Está difícil hoje, está doendo hoje, mas o melhor virá. E Paulo diz o seguinte: calma, que tudo que está acontecendo aqui hoje é imperfeito. A gente não sabe tudo, mas chegará um momento em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E aquilo que a gente conhecia em partes será transformado em uma totalidade. Só que o versículo de número 8, ele traz um impulsionamento maior para nós. Paulo escreve: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A língua estranha acaba, o êxtase acaba, as iluminações acabam, a profecia acaba, mas o amor não acaba. O amor de Deus não acaba. Porque a igreja que acredita que os dons acabaram ainda continua existindo por causa dos dons? Por causa do amor de Deus. Então quer dizer que a igreja pentecostal acredita nos dons, ela existe por causa dos dons? Não, por causa do amor de Deus. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus, irmãos, por causa da graça de Deus que está sobre a nossa vida. Paulo diz: um dia os dons cessarão, pararão de profetizar, mas o amor de Deus, ele é duradouro, ele é eterno. A gente vai chegar no céu e lá estará o amor de Deus para nos receber. Existe algo mais precioso, Paulo está dizendo, do que o talento, do que o dom que você busca. Busque, mas busque um caminho melhor, os frutos do Espírito. Busque o amor de Deus, a paz de Deus, a benignidade, a bondade. Busque a verdade do Senhor, porque é a graça, o amor que te tem sustentado. Tudo vai passar, irmãos, tudo vai acabar, mas se estamos aqui nessa noite, é porque o amor dele tem estado sobre a nossa vida. Você pode fechar seus olhos nessa noite, dá um dó maior. Oh glória, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça sobre a nossa vida. Obrigado porque teu amor está sobre a nossa família. Oh Senhor amado, quem somos nós? O talento não é nosso, o Senhor pode tirar da gente e dar para outro. O dom não é nosso, é do Senhor. Mas melhor que os dons do Espírito, é os frutos do Espírito para a nossa vida. Oh, eu sei que tem mais.